Ela matou cerca de 650 camponesas, assustando milhares com seus atos vis. Chamavam-na de sanguinária ou até mesmo de vampira. A lenda mais famosa que deu origem às histórias sobre a Condessa de Sangue dizia: certo dia, a Condessa, já sem o frescor da juventude, estava a ser penteada por uma jovem criada, quando esta puxou seus cabelos acidentalmente. Instintivamente, Elizabeth virou-se para ela e espancou-a com tamanha brutalidade que algum sangue espirrou e algumas gotas caíram em sua mão. Ao remover o sangue, pareceu-lhe que este havia rejuvenescido a sua pele. Foi após esse incidente que passou a banhar-se em sangue de virgens, pois estas não estavam corrompidas pelo pecado original, sendo assim seu sangue puro e eventualmente milagroso. Nessa mesma lenda, contava-se que em um calabouço existia uma gaiola pendurada no teto construída com lâminas, ao invés de barras. A condessa se sentava em uma cadeira ou em uma banheira embaixo dessa gaiola. Então era colocada uma donzela nessa gaiola e algum criado espetava e atiçava a prisioneira com uma lança comprida. Esta se debatia, o que fazia com que se cortasse nas lâminas da gaiola, e o sangue resultante dos cortes banhava a condessa. E só alguns recadinhos rápidos antes de a gente começar o vídeo pra valer. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar aquela moral. Dá um pouco de trabalho criar esse tipo de conteúdo e se você gosta e quiser dar uma ajuda, eu vou entender que eu tô no caminho certo. E não menos importante, na descrição do vídeo eu vou deixar uns links de canais de alguns parceiros que fazem conteúdos relacionados. Então se quiser dar uma ajuda para eles é só acessar. Dados os recados, bora pro vídeo. A Hungria vivia uma época de terror. Jovens eram sequestradas e jamais voltavam. O sistema feudal concedia impunidade e grande poder aos monarcas. A região ainda passava por uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. Como se não fosse o bastante, o cenário foi o palco de atrocidades da maior serial killer da história. Elizabeth Bathory nasceu em 1560 em uma cidade localizada na Hungria. De origem nobre, sua família protestante possuía um estimado valor social e exercia uma forte influência na sociedade. Aos 15 anos, Elizabeth casou com seu primo, o príncipe Ferenc Nadasdy. Acredita-se que ele tenha sido responsável por introduzi-la às técnicas de tortura, posteriormente utilizadas em seus cruéis atos. Ferenc passava muito tempo fora de casa. Ele era conhecido por seu excelente trabalho no campo de batalha, o Cavaleiro Negro da Hungria. Elizabeth então precisou assumir o comando das propriedades da família. Os rumores de que seus servos eram punidos severamente começaram a circular. Os crimes da condessa atingiram seu auge após a morte do marido, quando ela tinha 40 anos. Bathory geralmente atraía garotas jovens, entre 10 e 15 anos, e de preferência virgens para seu castelo, onde as torturava e matava. Cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, o maior número atribuído a uma assassina mulher na história. Após seduzir as camponesas, em sua maioria moradoras do vilarejo, para sua fortaleza com a promessa de trabalho, como servas domésticas, a proposta logo se transformava em uma cena de horror, e as mutilações tinham início. Dedos cortados, agulhas cravadas embaixo das unhas, espancamento com porretes e açoites farpados, queimação das mãos e banhos gelados em climas de extremo frio eram algumas das formas de tortura executadas pela condessa, segundo os arquivos históricos da cidade de Budapeste. As sessões sádicas de abuso só terminavam com as garotas morrendo de hemorragia, fome ou congeladas.
para então ocorrer a mórbida tarefa que deu o apelido de Condessa Sangrenta para Elizabeth Bathory. A assassina se banhava com o sangue de suas vítimas em uma tentativa de retardar o envelhecimento. No início de 1600, os boatos sobre a Condessa se agravaram e uma queixa pública foi apresentada contra ela na corte de Viena. Entretanto, apenas em 1610 as autoridades húngaras deram início a uma investigação. O rei Matias II designou George Thurzó, o palatino da Hungria, para comandar a operação. Foram coletados cerca de 300 testemunhos de nobres, servos, padres e ainda 4 possíveis cúmplices. No final do mesmo ano, Thurzó visitou o castelo de Katice, casa de Elizabeth e palco de seus crimes. Lá acreditava-se que ele encontrou o resto de cadáveres e uma sala de tortura. Uma das lendas sobre a Condessa Sangrenta afirma que o palatino pegou-a em flagrante banhando-se de sangue, mas não há documentos que sustentem a história. Com a confirmação de que Bathory era culpada, o rei Matias sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com seus cúmplices. Porém, por ser proveniente de uma família importante da nobreza, a reputação de todos os membros da linhagem poderia ser manchada. Foi então que a condessa foi condenada à prisão perpétua em um quarto de seu castelo, e seus parceiros foram sentenciados à morte na fogueira. Por 4 anos, a Condessa Sangrenta permaneceu imóvel, pois sua prisão era um buraco na parede, onde havia apenas pequenas aberturas para ventilação e para a passagem de alimentos. Em 21 de agosto de 1614, foi encontrada morta. A localização de seu corpo é desconhecida. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!